Gente, outra... Eu costumo chamar de mística, né? Porque a galera, quando vai falar de whey protein, tem um medo, assim, ou tem umas dúvidas que às vezes são até... Eu entendo, mas são um pouco descabidas, né? Muita gente não sabe se tem que usar o whey pré-treino, pós-treino, se pode usar o whey se não treinar, se aquele whey pode ser consumido 30 minutos depois do treino, se pode misturar com leite, se pode... É tanta dúvida que eu nem sei se vai caber tudo num vídeo só, tá? Mas vamos tentar esclarecer algumas. Então, eu sempre, para esclarecer para os meus pacientes, eu parto do seguinte sentido. Olha só, o whey protein é a proteína do soro do leite, tá? E ela nada mais é do que uma forma fácil e prática de vocês aumentarem a quantidade proteica da dieta de vocês. Ponto. Partam desse princípio que vocês vão entender tudo, tá? E ele vai ser dividido em três categorias básicas, vamos dizer assim, né? O whey protein ele vai ser dividido em concentrado, isolado e hidrolisado, né? Onde existem diferenças básicas entre eles, principalmente o valor do concentrado é menor, né? Do isolado um pouquinho maior e do hidrolisado bem maior, né? Então vai partir basicamente dessas diferenças, onde, vamos dizer assim, em termos de possível alergênico, o hidrolisado, pelo processo de formulação dele, vai ser bem menos alergênico ou possível de causar algum distúrbio gastrointestinal do que o isolado, e o isolado bem menos do que o concentrado. Também o concentrado vai ter um teor de proteínas um pouco menor, um teor de carboidratos um pouco maior. Essa média vai ser, por exemplo, o concentrado vai ter cerca de 24 gramas de proteína por dose usual dele, né? E o isolado vai ter um pouquinho mais, o hidrolisado um pouquinho mais ainda. E quando a gente vai escolher esse whey, a gente tem que partir de alguns princípios, né, dessas diferenças básicas. O primeiro princípio, tá? Quanto de proteína eu preciso na minha dieta, tá? Porque, como eu falei, o whey nada mais é do que uma forma prática e fácil da gente conseguir aumentar a quantidade de proteínas na nossa dieta. Quando a gente vai trabalhar com hipertrofia e emagrecimento, eu vou deixar uma linha base aqui, a gente vai normalmente precisar de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso do sujeito lá, tá? Então, pensando de uma maneira mais objetiva, se o sujeito vai ter ali 80 quilos, né? E ele vai querer consumir 2 gramas de proteína por quilo de peso, cerca de 160 gramas de proteína ele vai ter que consumir no dia, fracionados e distribuídos conforme o nutricionista achar mais interessante. E uma coisa que às vezes a galera não sabe também, então é bom frisar, vamos pegar, por exemplo, o exemplo do frango aqui, né? Eu falei do frango ali na hora do vídeo dos BCAAs, então vamos falar do frango aqui de novo. O frango, por exemplo, vamos ver aqui, 100 gramas de frango vai ter cerca de 27 gramas de proteína, né? Então, 100 gramas de frango vai ter cerca de 27 gramas de proteína. Se o sujeito vai lá e consome 300 gramas de frango por dia, ele vai acabar consumindo 90 gramas de proteína, o resto pode ser fracionado entre lácteos, né? Entre o próprio whey, ovos, peixe, carne vermelha também, se ele consumir, até ele tentar atingir aquela quantidade de 160 gramas de proteína que ele vai ter que consumir no dia. Então, a gente parte do princípio que se com comida ele atingiu aquilo, de novo o whey vai entrar no conceito de um xixi caro, né? Então a gente precisa entender, e isso é o nutricionista que vai ter que fazer para vocês, se de fato vocês vão precisar aumentar a quantidade proteica no dia de vocês, porque ele não vai ser um elemento mágico que tu vai botar pós-treino e aquilo vai te causar hipertrofia, se a quantidade proteica do teu dia já está acertada, né? Então é o primeiro ponto. Eu preciso consumir, e isso independe se tu está fazendo exercício.
independe se vai ser pré ou pós-treino, porque vamos dizer assim, e o sujeito tá lá, ele não tem fome, não é do meu feitio trabalhar com esse tipo de paciente, mas vamos supor um paciente sedentário, né, que vai precisar ali de 0,8, vamos botar 1 grama de proteína por quilo de peso. Só que além de sedentário, ele ainda é vegano, não consome proteínas de origem animal, né? Então, a quantidade proteica a ser atingida para ele vai ser muito difícil. Até porque esse whey protein também vai ser derivado de origem animal, então a gente vai ter que pegar um whey protein vegano, por exemplo. Pode ser uma estratégia boa se ele não tem o consumo, ele é sedentário, ele não consegue atingir a quantidade proteica dele do dia. Pode ser uma estratégia boa jogar para ele o whey protein? Pode! Né? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Isso vai... precisar de whey protein ou não vai depender muito mais de como está fracionada a dieta de vocês, se de fato tem uma quantidade proteica adequada, do que do horário que vocês treinam, se vocês treinam, enfim. Né? Ainda, como eu tinha falado, existem 3 classes, né, usuais, assim, que é o concentrado, o isolado e o hidrolisado. O hidrolisado, eu sinceramente não vejo utilidade dele na prática esportiva. Né? Até pode ser que com algum criança, por exemplo, que tenha alguma dificuldade absurda de síntese proteica, de consumo proteico, absorção proteica, pode até ser que tenha alguma utilidade, mas a gente vai trabalhar basicamente com o isolado e o concentrado. O isolado, por exemplo, para intolerantes à lactose, ele é indicado do que o concentrado, né? Porque o concentrado, por ter esse teor de carboidratos, ele vai ter a lactose, e a lactose para o intolerante não deve ser alvo de consumo. Existe bastante discussão ainda sobre isso, se realmente ele vai precisar do isolado ou não, mas fica para uma outra hora. A princípio a gente vai trabalhar com isolado para esse intolerante e o concentrado para o indivíduo praticante de exercício físico que precise consumir o whey protein. Mas Fabrício, o isolado ele tem uma quantidade de carboidratos bem menor do que o concentrado, certo? Certo. Quanto? Sempre na nutrição a gente vai partir de um princípio. Quanto? Uma quantidade de cerca de 4, 6, 8 gramas de carboidrato. Sinceramente, às vezes por um valor médio R$100 acima, eu prefiro cortar uma banana ao meio e dizer que eu resolvi a quantidade de carboidratos que ele estava preocupado, do que eu fazer aquele indivíduo gastar bem mais com whey. Então, eu vou partir do princípio também de todos os vídeos que eu faço, adesão, se ele gosta do whey, ele não tem nenhum tipo de alergia alimentar, o sabor do whey é bom, a quantidade proteica precisa e fica prático para ele entrar com whey, né? Por exemplo, pessoas que trabalham em consultório, não conseguem parar para comer e falta proteína na dieta, então a gente vai entrar com whey e eu costumo indicar um concentrado onde eu vou observar primeiro por quantidade proteica, informação nutricional, quantidade de nutrientes, que é muito importante, vai ser uma informação que eu vou trabalhar com vocês depois em vídeos posteriores, e valor do whey para ver se vale a pena o indivíduo gastar com aquilo ou não, tá certo?